O primeiro videogame lançado no Brasil foi o Atari em 1983. O primeiro videogame criado não foi lançado em 1972, como muitos acham. As perguntas mais difíceis a gente deixa para a ciência. Para as respostas mais fáceis, o Tato explica. O primeiro videogame surgiu em 1958 no Laboratório Nacional Brookhaven, em Long Island, Nova York, criado por William Higginbotham para uma exposição anual do laboratório que pesquisava capacidades nucleares. Com a ajuda do técnico Robert V. Dvorak, construíram o jogo em 3 semanas. E era chamado Tennis for Two, ou Tênis para Dois. Este foi considerado o primeiro jogo eletrônico já criado. Já em 1972, um cara chamado Ralph Baer, um alemão naturalizado americano, era técnico de rádio e teve uma ideia incrível. Uma empresa do Vale do Silício comprou a sua ideia e essa empresa se chamava Magnavox. Assim foi criado o Magnavox Odyssey, seguindo a mesma linha do Tennis for Two. Não tinha som e não contava as pontuações. Mesmo assim, teve um relativo sucesso, vendeu mais de 300 mil unidades. Um cara chamado Nolan Bushnell, formado em engenharia de computação gráfica pela Universidade de Utah, percebe que poderia ganhar dinheiro com isso, que poderia criar e comercializar jogos eletrônicos. Nolan convidou um amigo muito criativo, Ted Dabney, e criaram o primeiro arcade chamado Computer Space, feito de fibra de vidro, tinha aparência futurista e assim começou a empresa Atari. A Atari começou com fabricação de arcades ou arcades e vendeu muito, mas o jogo chamado Pong foi o mais popular, na época um clássico. Em 1976, um cara mal vestido, mal-humorado, disse para Nolan: "Não saio daqui enquanto você não me der um emprego." Este cara se chamava Steve Jobs e fechou um contrato junto com a Atari. E então Steve e seu futuro sócio, Steve Wozniak, criaram um jogo chamado Breakout, mas em 1983 foi lançado o modelo VCS, Video Computer System 2600, ou mais conhecido como o Atari no Brasil. A Warner comprou a Atari por 28 milhões de dólares e isso causou a sua ruína, claramente por falta de experiência no mercado dos games. A Atari vendeu 30 milhões de consoles, sem mencionar os jogos. O jogo mais vendido foi o Pac-Man, 7 milhões de exemplares, e o pior jogo da história, sem dúvida nenhuma, foi o ET. Por haver um grande desentendimento entre a diretoria da Warner, Nolan Bushnell foi demitido. Na sequência, vários engenheiros que produziam jogos saíram da Warner e criaram a Action Vision. Depois de uma briga judicial, a Action Vision ganhou o direito de produzir jogos para a Atari. E isso fez com que outras empresas também criassem jogos para a Atari. Bom, isso foi muito ruim. Jogos de péssima qualidade foram lançados, o que causou uma queda nas vendas sem precedentes. No mesmo ano, no Japão, em 1983, era lançado o console Nintendo Family Computer, ou o famoso Famicom. Em 1985, foi lançado nos Estados Unidos. Bom, com este lançamento, foram vendidos 60 milhões de consoles Nintendo de 16 bits. Donkey Kong foi o grande sucesso de sua primeira versão. Um personagem chamado Mario, do Mario Bros, foi criado na primeira versão Donkey Kong, que vendeu um pouco mais de 140 milhões de cópias. Em 1980, a Sega lança o primeiro console chamado SG-1000. Em 1983, é lançado o Master System, com grande concorrência contra a Nintendo. A Sega lança o console Mega Drive em 1988. O maior sucesso da Mega Drive foi, sem dúvida, o Sonic, que vendeu 800 milhões de cópias
a Sega ainda produz mais consoles, como o 32X, Sega CD, o Sega Saturn, o famoso Dreamcast. Porém, a Sega deixou de produzir consoles em 2001. A classificação indicativa surgiu com o lançamento do jogo Mortal Kombat, depois de muitos debates e processos na justiça, pois o jogo era sangrento. No início dos anos 90, ficou claro que os CDs seriam o futuro, com mais qualidade e capacidade de armazenamento. Olha só que incrível! A Nintendo e a Sony, em 1991, quase fecharam um acordo histórico para a criação de novos consoles e jogos. Mas no dia do anúncio da tal parceria, a Nintendo anuncia que fechou com a Philips, o que foi muito humilhante para a Sony. Em 1994, a Sony lança uma plataforma inovadora que muda o conceito dos jogos totalmente. Bom, foi então que no Japão, no dia 3 de dezembro de 1994, a Sony lança o primeiro PlayStation, chamado PlayStation 1, com gráficos em 3D muito bem definidos, rápidos e de jogabilidade absurda. Foram vendidos mais de 104 milhões de consoles do PlayStation 1. Sua produção foi encerrada em 2006. Em 2000, foi lançado o PlayStation 2. Foram vendidos mais de 150 milhões de unidades. O jogo mais vendido do PS1 foi o Gran Turismo, com mais de 10 milhões de cópias. O jogo mais vendido do PS2 foi o GTA San Andreas, com mais de 19 milhões de cópias. Já o PlayStation 3, o jogo mais vendido foi o GTA V, mais de 17 milhões 420 mil cópias. O jogo mais vendido do PS4 até agora é Uncharted 4, A Thief's End, com 16 milhões de cópias. A Sony anunciou que em 2020 será lançado o PS5, provavelmente em novembro, com mais inovações e novidades. Atualmente, a Microsoft é a concorrente direta da Sony, com consoles muito competitivos que não deixam nada a desejar. A Microsoft lança o Xbox em 2001, com mídias em DVD para jogar e assistir filmes, 24 milhões de consoles vendidos. Em 2005, a Microsoft lança o Xbox 360, com jogos exclusivos de sua plataforma e jogos do PlayStation 3 de sucesso. Posteriormente, tivemos o Xbox S e o Xbox E, mas em 2013 chegou o Xbox One. Foi o primeiro da Microsoft a ler Blu-ray, mas os controles ainda eram a pilha. A Microsoft anuncia o lançamento do Xbox Series X para 2020, com muitas inovações e novidades. Tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X vão usar 4K nativo. Jogar videogame faz bem para o pensamento lógico, coordenação motora, decisões rápidas, mas tudo que é demais estraga. Então, jogue com saúde e viva o videogame. As perguntas mais difíceis a gente deixa para a ciência. Para as respostas mais fáceis, o Tato explica.